Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Para aquelas que não me conhecem, eu me chamo Lucilene, para misericórdia, sou missionária. Moro em São Paulo, Guarulhos, congrego numa igreja chamada Emit, o pastor Flávio, o pastor Newton, e são três pastores. Que o Senhor ele possa trabalhar na vida de cada um, né? Dando força, porque estamos vivendo um tempo difícil, onde cada pessoa elas estão se esfriando de buscar a presença do Senhor. A gente vê o sofrimento dos pastores buscando essas almas, mas quando elas deixam a frieza entrar no seu coração, não é fácil. Não é fácil. Só Deus para fazer um milagre. Amém? Vou estar lendo a palavra do Senhor e fala assim: Jó se humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. O título da palavra. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Que é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que não, que, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escutai-me, pois, e eu farei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi, mas agora que veem os meus olhos, pois isso me abomina, e me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja Deus. Eu acho essa palavra tão linda, né? A gente vê quando um homem ou uma mulher, eles estão no caminho do Senhor, o Senhor faz algo, a gente passa por algo e a gente não entendemos. E muitas pessoas que não entendem, eles começam a murmurar, porque tem muitas pessoas que procuram o Evangelho, que acham que a sua vida vai melhorar, vai ser rico, não vai ter problema, né? Mas é diferente. Quando o Senhor nos chama, louvado seja Deus, a gente passa sim por escassez. Porque se a gente não passar, como que o nome do Senhor vai ser glorificado? Se a gente não passar com a aflição, que a gente, louvado seja Deus, está esperando por algo e ainda não acontece, quando a gente não se humilha nos pés do Senhor, não tem como Ele nos abençoar. Então, é necessário que a gente sempre mostre para o Senhor Jesus, através da nossa fé, através da nossa vida, que a gente somos dependentes dele. Por mais que a gente não entenda o que estamos passando, como Jó aqui, por mais que a gente olhe para o lado e para o outro, a gente não vê a saída, mas que a gente vê olhar para o céu, louvar a Deus e falar: Senhor, tudo o Senhor pode. Porque Jó aqui, ele declarou para o Senhor Jesus que ele não sabia das coisas. Então, por ele não saber das coisas, eu acredito que ele murmurava. E ali, quando essa palavra veio ao seu coração, ele começou a pedir perdão ao Senhor Jesus. Olha que coisa linda. E muitas vezes isso falta em nós. Da gente se humilhar a Deus, muitas vezes a gente não entendemos o plano do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas é necessário a gente esperar e confiar. E quando a gente espera e confia e acreditamos que o tempo é dele e não nosso, é coisa linda que o Senhor ele faz. E quando eu leio essa palavra, eu disse: Jesus, que coisa linda. A gente vemos que hoje em dia está sendo difícil as pessoas se humilharem na presença do Senhor. É mais fácil as pessoas ir no seu vizinho, é mais fácil as pessoas ir no seu pastores ou em alguém da igreja e que confia, mas esquece de ir até o trono daquele que tudo pode fazer. O Senhor me deu uma estratégia e eu fiz. Eu subi no monte 3 dias, segunda, terça e quarta. Foi super difícil, o Senhor sabe, foi assim uma experiência e uma ousadia que não veio de mim. E quando eu convidei a missionária para ir comigo, e eu falei para ele: olha, se você for, mas você vai orar antes, porque quando você põe algo para a gente e a gente
Se esforça para fazer, mesmo que você não esteja bem, a responsabilidade é do Senhor. Se você quiser me acompanhar, tem que ser dessa maneira. E ela, graças a Deus, ela aceitou. Está passando por um momento difícil também. Sua filha está passando por o processo do câncer no útero e cada vez vem uma coisa diferente. E eu falei para ela, a única coisa que eu te falo e te aconselho, vamos continuar se humilhando nos pés daquele que pode fazer um milagre. Porque tua filha é um milagre. Que é olhar para a Luana, a gente não vê Luana reclamando, nos cultos a Luana dá cada glória lindo, nos cultos a Luana tem a oportunidade e ela louva como se fosse o seu último louvor. Eu acho isso tão lindo. Eu falo, Jesus, que coisa linda, porque não está sendo fácil para tua filha. Ela, por os tratamentos que ela fez no útero, teve que tomar choque, então ela sente dores terríveis na parte que está no útero. E agora ela começou a sangrar pela parte de trás. Então ela está no culto, quando vem, que ela vê que vai sair, ela corre para o banheiro, mas ninguém vê que a Luana prostrada. E eu falo, Senhor, tudo isso aí é as tuas mãos. É que tem pessoas que você está chorando para a tua filha, tão nova, né? Agora o cabelo começou a crescer, tem 24 anos, uma vida toda pela frente, recém-casada, casada, 2 anos de casamento. Então, assim, eu aprendo muito quando eu olho para a Luana, quando eu olho para as pessoas que estão passando por algo da parte do Senhor, mas não se entregam. Eu acho isso tão lindo, assim, é uma fé, assim, e se fosse pessoas que passam por um problema tão pequeno, reclamam tanto para o Senhor, se está faltando alguma coisa, conseguiu fazer uma viagem que projetou tanto, e a menina aqui, ó, nova, aleluia, Jesus passando por tanta dificuldade, mas alegre na presença da Madara Suica, Pai do Pai. Isso é lindo de se ver e de se ouvir. Aleluia. Eu fui para um monte assim, eu disse, Deus, eu preciso, mas tem vidas que precisam mais do que eu, então eu vou buscar não por mim, mas eu vou buscar para a vida dela. O Senhor venha fazer conforme a tua vontade. E o Senhor continue dando graça para ela, graça para sua mãe. Foi eu e a mãe dela para o monte. É muito difícil, mas foi gratificante. Porque para subir no monte, ali é um morro grande. E eu disse, Deus, quem vai sustentar minhas pernas para chegar até lá em cima é o Senhor. Porque eu não vim aqui, Pai amado, Pai querido, aleluia, Jesus, para me mostrar ou para mostrar que eu posso. Não, eu não posso nada. Quem possa é o Senhor. Mas o Senhor está vendo que eu preciso, Pai, fazer esse propósito, Senhor. Não só por mim, Senhor, mas pelos outros. Porque quando a gente faz pelos outros, o Senhor faz por nós. E subir com dificuldade. Quando eu fui descendo, eu desci muito emocionada, agradecendo ao Senhor, porque é um momento tão lindo, um momento de paz. Você olha para tanto lugar e tem pessoas ali se humilhando ao Senhor, outras pessoas ali cantando, e eu precisava disso. Pessoas ali quebrado, machucado, aleluia, mas estavam ali para sentir a presença daquele que pode fazer o milagre. E quando eu li essa palavra, eu disse, Jesus, que coisa linda. Jó, ele entendeu que, de certa forma, ele estava te desagradando. E ele foi se humilhar perante a ti. Ele foi te falar que ele não entendia as coisas, mas agora ele ia ouvir e ia entender. Então, as pessoas gostam de ler muito Jó 42:10, que o Senhor fez. Mas aqui no início a gente vê que não foi fácil. Jó, ele teve que se humilhar na presença do Senhor, se desvaziar de si mesmo. Isso é importante. Muitas vezes a gente acha que somos tanta coisa e não somos nada. Se não fosse o Senhor na nossa vida, a gente nem aqui a gente estava. E eu falei, quando eu li essa palavra para mim, disse, olha que coisa linda. Quando a gente de coração quebrantado se humilha para o Pai, é coisa linda o que ele faz. E colocamos nas mãos deles as nossas dificuldades, as nossas frustrações. Ele cuida, ele sara o que tem que sarar, ele dá força para esperar o tempo dele.
Mas uma coisa eu aprendi com o Senhor. Na espera que a gente temos que esperar para receber da parte do Senhor o milagre, não temos que ficar quieto, não temos que ficar se escondendo de fazer aquilo que papai colocou no nosso coração, porque existem muitas pessoas precisando de uma palavra, precisando de um abraço. Tem muitas vezes que eu estou no culto precisando de um abraço. E eu falo, Deus, tu sabe como que está o meu coração. Eu quero sair daqui vazia, eu tiro essa tristeza, essa angústia do meu coração. E ali, para a misericórdia, o Senhor me leva para abraçar alguém que Ele quer. Aleluia, Jesus. Trabalhar e obedecer à voz do Pai. E quando eu abraço a pessoa, eu também sou abraçada, aleluia. E eu entendo que é o próprio Espírito Santo de Deus, porque trabalha naquela vida ali, que entrou ali mais machucada do que eu, mais ferida do que eu, mais triste do que eu. Então o Senhor, ele vê lá do céu e ele trabalha na vida das duas. E hoje está difícil disso acontecer no ministério. As pessoas vão lá buscar por si próprio. E eu aprendi que a gente tem que buscar primeiro. Aleluia, Jesus, para aquele que está precisando, que não está tendo força de buscar a palavra do Senhor, aqueles que estão indo para a igreja se arrastando e sai da sua casa falando, Deus, fala comigo. Deus, hoje eu quero ser abraçada por alguém que não me conhece, que nem sabe o que eu estou passando. Isso é importante. É isso que o Senhor espera da nossa vida. Mas tem gente que se frustra. Eu conheço muitas pessoas assim porque põe na sua vida que o seu Deus, que a sua segurança é seu esposo, a sua segurança é seu filho. Se não está tudo bem, a pessoa é, desaba, não tem mais força de buscar a face do Senhor, não tem mais força de profetizar na sua vida que Deus tem o poder de fazer um milagre porque o Senhor ele trabalha na nossa vida conforme o querer dele. Mas para isso acontecer, nós temos que deixar ele trabalhar da sua forma, de uma forma especial, como Joaquim. Ele relatou e se humilhou diante do Senhor. E quando Deus viu sinceridade, Deus mandou os 3 amigos de Jó ir até ele para orar com ele. E esses 3 amigos não fez aquilo que o Senhor colocou no coração deles. Aqui no 7 Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Tamanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o meu era reto, como o meu servo Jó. Então, Deus ele mandou aqueles 3 amigos para estar ali com Jó. Acredito para dar uma força, para falar, olha, você tá nessa situação, mas Deus ele é contigo. Deus ele vai trabalhar de uma forma especial. Espera e confia. Porque Jó estava passando por um deserto terrível. E o Senhor viu, aleluia, Jesus, o jeito daqueles amigos que ele pediu para ir até Jó, mas não fizeram a vontade do pai, fizeram a sua própria vontade. Então a ira do Senhor veio de encontro. É gostoso quando a gente obedece à voz de Deus. Quando o Senhor fala assim para nós, toca no nosso coração e fala, olha, liga tal, tal, ou vem um nome na nossa mente, é bom quando a gente obedece ao Senhor. Porque muitas vezes aquela pessoa que Jesus coloca no coração para a gente ir até ela está sofrendo, está desanimada, está querendo jogar tudo por alto. E tem gente que não faz. E Deus, ele fica irado, como fala essa palavra aqui. É como se as pessoas quisessem, aleluia, ver aquelas almas ali sofrer sozinha. E não é assim que o Senhor, ele trabalha. Deus ele trabalha na vida daquelas que e daqueles que têm tempo de olhar para o seu irmão. Não precisa estar com ele 24 horas, mas você ligar, mandar uma mensagem da parte do Senhor, isso conta muito. E eu vi isso aqui, que já estava passando por uma escassez tão grande.
que aos olhos humanos Jó estava em pecado. Jó fez algo diante de Deus e Deus estava cobrando dele. Mas o Senhor, ele prova aquele que ele ama. Quando Deus diz que vai fazer algo, e vai fazer um sobrenatural na minha vida e na tua vida, não é fácil. Você passa por escassez, você passa por um deserto que dói, Ah, você sente a tua alma, louvado seja Deus, sangrar, mas você está ali firme na direção do Pai. E não é qualquer pessoa que o Senhor chama para viver essa escassez que o Jó viveu, porque tem pessoas que são egoístas, só pensam em si próprio, se eu estou bem, tudo bem, então não vou pensar em ninguém. Eu vivi muito tempo frustrada e prostrada por as coisas que eu passava no meu primeiro casamento, mas eu nunca deixei de fazer a vontade do meu pai. Eu ia, e era difícil. E muitas vezes eu chegava na minha casa e estava fechada, e eu tinha que pegar as minhas filhas e dormir na casa de alguma vizinha. E eu ouvia direto: se você não deixar de buscar esse Deus, eu vou embora e você vai ficar com essas duas filhas sozinha. Eu falava, meu Deus, eu nunca vou deixar, porque eu fiz uma aliança com ele. A minha proteção não vem de você, vem dele. E ele cuida de mim, das minhas filhas e de você também, se você quiser. E ele nunca quis. E busquei muito. Fiquei um tempo frustrada porque achava que Deus não ouvia a minha oração, que Deus não via a minha humilhação. Muitas vezes o inimigo colocava isso. Senhor, o Senhor não viu o que eu tenho passado e Deus nunca usou ninguém para vir profetizar que Deus ia fazer algo diferente. Então, eu tomei uma decisão por mim mesmo. Eu não era casada, consegui, lutei para casar a pulso. No dia do casamento, Jesus sabe o que aconteceu e tudo ali, Deus ele estava me mostrando. Aleluia, Jesus, que Deus ia ter uma coisa nova, mas eu busquei a minha própria vontade, da minha própria direção e paguei um preço muito grande. Mas quando eu me humilhei diante do Senhor, começo a dizer assim, Deus, eu não entendia. Porque muitas vezes a gente vai pela oração das outras pessoas, a gente não busca a Deus. A gente não dobra os meus joelhos para buscar do alto do céu uma resposta, uma confirmação, como Joaquim, ele fez o certo. Ele foi se humilhar diante daquele que podia resolver a sua vida, que podia, louvado seja Deus, mudar o quadro que ele estava vivendo. E isso acontece sobre as nossas vidas. E eu vivia frustrada porque eu via muito que não existia separação e Deus não estava presente, então eu ponhei isso como medo, porque eu falei, Deus, eu queria te servir com alegria. Eu sinto como se fosse uma pedra. E muitas vezes eu chegava do culto de uma vigília, as pessoas batiam no meu portão, minhas filhas mais velhas iam abrir, eram pessoas que estavam envolvidas com ele e vinham no meu portão para me conhecer. E eu fiz, Jesus, é o Senhor que me dá força, porque nada eu fazia. Eu falava, o que é que você quer aqui? Ah, eu vim te conhecer. E quando essa pessoa, eu falava para ele, olha, busca Deus, porque essa vida que você está vivendo não é boa. Você não tem projeto de ter uma família, não? Deus, ele tem isso para você. Essa pessoa zombava da minha cara e ia embora. E quando eu entrei dentro de casa, minhas filhas ficavam muito tristes. Eu dobrei meus joelhos e disse, Deus, até aqui eu trabalhei com as minhas mãos, mas eu te peço, mesmo que doa, mesmo que dentro de mim venha sangrar, eu tenho te mostrado nos meus piores momentos que a minha confiança vem de ti. Então, eu não sei por que que eu não tenho força, não tenho coragem de tomar uma decisão certa. Eu tenho medo, Deus, o Senhor sabe do medo do que as pessoas vão falar, mas as pessoas, quando eu passo na igreja, eu vejo que elas falam assim, olá, de que adianta viver na igreja? Enquanto ela está na igreja, o marido está aí procurando uma e outra. Isso daí não é mulher, não. Eu ouvia isso com as minhas filhas.
eu olhava para o céu e falei, Deus, tu ouviu, né? Senhor, me ajuda. E Deus fez algo tão rápido na minha vida e eu vi que eu estava leprosa. Aquele sentimento não era um sentimento sadio. Era um sentimento, quando o sentimento é sadio, você tem paz, a pessoa está sempre ali do teu lado para te ajudar nos piores momentos. Quando você não tem força, a pessoa está ali para te dar uma força, mesmo que ela também esteja sem força. Mas o prazer é ver você bem, é ver você louvando a Deus, é ver você na presença do Senhor, né? Isso era o propósito que Deus sempre teve na minha vida, mas eu ignorava porque eu ia porque as pessoas falavam. E um dia eu ouvi uma missionária, ela falar assim para mim, que quando a gente não sabe que o nosso esposo, ele não fica se prostituindo, Deus não tem nós como culpado. Mas quando a gente sabe e a gente fica insistindo para uma salvação, a gente não sabe se é a vontade do Senhor. Então a gente fica ali, ó, a gente fica travada naquela lei sem saber, né? Porque o que foi fácil para mim é de tanta humilhação, de tanta coisas que eu passava. A minha alma estava ferida demais, tava com lepra. Eu ia para a casa do Senhor, sim. Eu fazia, sim, a vontade do Pai, mas quando eu vim embora, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou é, enfrentar agora? Todo final de semana era assim. É, eu sempre fui vista como um pai e mãe com as minhas filhas, porque sempre eu cuidava delas na direção do Senhor Jesus. Coloquei elas na casa do Senhor, graças a Deus. Foi crescendo lá na casa do Senhor. E eu falo uma coisa para você, diante do Pai. O meu ex-marido, ele saiu de perto da gente, arrumou uma mulher da idade da minha filha mais velha e ele estava se achando um coroa com a menina nova, então ele passava, ele me humilhava muito, eu pegava na mão dela tudo. E eu não conseguia ter raiva. Eu fiquei numa felicidade que eu não conseguia entender. E quando eu dobrei os joelhos, eu falei assim, eu sei que eu estou sendo egoísta. Eu lutei tanto para orar, porque eu passava mal, vivia no médico, eu cheguei até a passar numa psiquiatra, porque eu fiquei com muito mal, sentindo crises terríveis que não era de Deus. E quando foi esse dia que eu senti a alegria, eu orei, eu falei, Jesus, eu não estou entendendo. Então eu fui orar ao Espírito Santo de Deus e eu fui entender que aquela alegria que ele estava sentindo, ele se sentia amarrado, que ele não tinha coragem de me deixar porque ele tinha medo de Deus trabalhar na vida dele. E com o tempo ele começou a me agradecer diante de Deus. Ele começou a me agradecer porque eu deixei ele livre. Dá para entender isso? Eu machucava sempre você porque eu queria que você tomasse uma direção que eu não tinha coragem. Ele foi, comprou uma casa longe. Deus começou a tratar na vida dele, porque eu sempre falava para ele, no dia Deus vai ter um encontro com você, e vai ser você e Deus, porque você não acredita, mas tudo que eu passo, meu vizinho sabe, mas o meu pai sabe porque eu dobro meus joelhos e peço socorro a ele. Aleluia. E quando eu aprendi a fazer isso, eu senti uma segurança muito forte de que Deus ele sempre ia cuidar de mim, principalmente dos meus sentimentos. E quando ele passou por esse processo, fez uma dívida de R$ 40.000 e começou a passar necessidade. Chamou minhas filhas, vai ele procurou a família. Falou que queria falar comigo, mas tinha medo da minha reação. Minha filha disse, a minha mãe não tem um coração ruim, não. Minha filha mais velha me chamou, eu fui lá, ele disse, você tá bem, né? E eu tô péssimo. Entrou no mundo das drogas por causa dessa mulher. E eu falei, mas o que é que você quer comigo? Ele disse, eu quero uma ajuda, porque eu não estou tendo um dinheiro para comprar meu alimento, porque meu pagamento cai no banco e o banco já come.
E eu disse: o que é que você quer que eu faça? Ele disse: eu quero uma força. Eu falei: eu vou te ajudar. Eu vou mandar alimento para você. Você pega na casa de Rafaela, vou mandar uma cesta para você e vou mandar uma quantia para você. Mas uma coisa eu te falo: essa quantia é meu dinheiro, é sagrado, é coisas do Senhor. Se você usar ele por mentira e não for para ser algo para você se alimentar, você vai cobrar de você. Ele chorou, ele disse assim: eu sabia que você ia me ajudar. Eu falei assim: eu vou dar a força para você, a força que você nunca deu para mim, nem para suas filhas. E eu vou fazer com amor, não para mostrar para você que eu sou boa, não. É porque o meu Deus, ele me ensinou a ser diferente. E assim eu fiz depois de 2 dias, peguei, comprei a cesta, deixei na casa da minha filha, deixou uma quantia. E ele foi no mercado nessa época, comprou as coisas, tirou a foto e mandou minhas filhas mandar para mãe, para mim ver que ele realmente tinha comprado as coisas. Eu sei que Deus vai abençoar muito a vida da sua mãe, porque ela tem um coração quebrantado, ela tem um coração bom. E passando uns 2 anos, ele ficou num estado também de finança ruim. A filha mandou ele embora, ele foi, em vez de ele procurar uma casa distante, perto da família dele, ele comprou uma casa, tem a minha casa, a casa da minha filha, a terceira casa é a dele. E eu fiquei sem entender nada. Eu falei: Senhor, mas será que ele veio aqui para trazer discórdia? E Deus disse: não. Muitas pessoas aqui te julgaram. Então eu trouxe ele porque se tu fosse as pessoas que as pessoas, fosse a mulher que as pessoas anunciam por aí, ele jamais queria vir ficar perto de você. E ele me dá paz. Quando eu passo, eu falo com ele normal. E se eu não tivesse tido uma atitude? Será que hoje eu estava passando o que eu estou passando? Quando eu dou palestra sobre a minha vida que é para casal e as mulheres ficam me falam: olha, aí eu estou falando o meu testemunho. Não é porque eu fiz assim que você vai fazer também. Cada um trabalha, cada um age da forma que Deus coloca no seu coração. Então foi assim que o Senhor ele fez. Eu tive que deixar ele trabalhar porque a minha saúde estava sendo prejudicada. É. Eu faz uns 5 anos que eu tive um AVC, tenho algumas dificuldades. E dias 15 de outubro eu fui atropelada, minha perna esquerda cheia de ferro e, e parafuso, mas eu nunca deixei de louvar o nome santo do Senhor, ou de agradecer a Ele. Eu falei: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor vai trabalhar sobre a minha vida. Então, eu sou um milagre na mão do Senhor Jesus. Quem me conhece sabe, quem já sabe a minha história também vê. Então, eu vejo aqui, em Jó 42:10, Deus, ele restaurando tudo na vida de Jó. Tudo, tudo em dobro. Alegria, as suas finanças. Ele foi um homem próspero. E as pessoas que iam ali ver Jó iam com presente nas mãos, porque ele passou por uma escassez, mas ele nunca negou o nome de Deus. Jó mostrou para Deus que a sua confiança estava no Senhor. Jó mostrou para Deus que sem Deus já não era nada. Aleluia! E quantas vezes as pessoas colocam os seus parentes melhor acima de Deus? Deus, ele é ciumento. Quando a gente não é fácil você deixar Deus verdadeiramente trabalhar na sua vida e fazer o que ele quer. Às vezes o querer de Deus não é o nosso, mas é necessário a gente deixar ele trabalhar. Hoje eu louvo a Deus, aleluia, Jesus, porque ele tem trabalhado na minha vida. E sempre ele trabalhou na contramão do homem. O homem nunca vai entender o que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque o que o Senhor disse que ia fazer na minha vida é espiritual. Aleluia, Jesus, o Senhor começou a fazer de 9 anos para cá. E são 18 anos que eu sirvo ao Pai. Eu conheço mulheres que deixaram de servir a Deus porque o seu esposo reclamava porque ela ia no culto, o seu esposo reclamava porque ela estava orando, não tinha que dar atenção a ele. Eu concordo.
Final de semana você tem que. Ah, mas na semana a pessoa está trabalhando. E qual é o tempo que essas pessoas tiram para o Senhor? Então, Deus ele quer que a gente viva de milagre. Deus ele não quer que a gente viva de migalha. E tem pessoas que se conformam com migalhas, não deixam o próprio Deus trabalhar. Quando as pessoas não entendem o que Deus fez na minha vida, eu fico quieta. Porque quem está vivendo um milagre sou eu. Quem está vivendo a providência de Deus sou eu. Quem está vivendo sendo sustentada, aleluia, sou eu, não é ninguém. E quando a gente vive na desobediência, Deus ele não trabalha. O Senhor ele não vai fazer aquilo para nos agradar. Ele quer ser agradado. E você quer ver o coração de Deus se alegrar quando ele olha para a terra e vê você passando por tantas coisas. Mas você está ali dizendo, Deus, ele é maior na minha vida. Você deixar seus problemas e pegar na mão de alguém que está passando por um problema menor do que o seu, mas você deixou o seu e foi ajudar alguém. Isso me alegra demais, o Senhor, ele sabe. Tem um pastor que sabe que eu gosto de ajudar as pessoas, e ele pegou meu contato e ele disse assim, eu estou falando com a missionária Lucilene, eu falei assim, olha, eu peguei seu contato com o irmão Marcos, e eu ajudei um vereador e ele já ganhou. E ele está fazendo o que ele disse que ia fazer. Eu quero saber se você consegue cadastrar 20 pessoas para receber toda terça-feira 2 litros de leite. Meu Deus do céu, eu visitei. Eu falei, mas eu tenho que fazer? Ele disse sim, porque eu tive informação que você é uma pessoa honesta e que você faz as coisas com prazer para o nosso Deus. Ele falou, você tem um dia para você cadastrar 20 pessoas. Eu falei, amém. Dentro de meia hora, eu consegui cadastrar essas 20 pessoas. E toda terça-feira ele traz na minha casa 20 litros de leite. E eu já tenho as pessoas cadastradas, eu fiz um grupo, cada uma delas, e eu falo, o leite chegou. E elas vêm com a sua sacolinha, pegam os leites. Como isso alegra o meu coração, meu Deus. Me alegro demais, porque eu vejo o sorriso daquelas pessoas. Pessoas que não servem ao Senhor, mas estão passando por dificuldade. Eu falo, olha, você é um pastor e ele ora. Por isso daí, busca o Senhor. É uma forma que eu estou falando do nome de Deus para as pessoas. E é tão gratificante, porque estava chovendo muito aqui, na terça-feira. E algumas delas moram aqui perto, então eu peguei a sacola e ia de porta em porta levar os leites. Uma alegria tão grande, aleluia. E a irmã falou, irmã, quando chegar, você manda mensagem, eu estava esperando a chuva. Eu disse, não, amada, não custa nada eu vir trazer. Mora perto e eu trago e faço isso com alegria. Então, eu gosto de fazer a obra, a que o homem não vê, mas que o céu resista. Então, que nesta manhã, você tem que ser ousada para entregar totalmente tudo na mão de Deus e falar, Senhor, o Senhor vai me ajudar, porque eu sei que o Senhor faz 50%, outro 50% eu tenho que buscar. E hoje eu vivo uma vida que eu agradeço a Ele, que eu achava que eu nunca ia viver. Então eu falo para vocês nessa manhã. É muito gostoso a gente se humilhar o Pai, a gente se apresentar a Ele. Aleluia. Porque muitas vezes tem algo que Deus não fez ainda na nossa vida, porque não é propósito dele. Porque Ele quer ver a gente livre, a gente feliz, a gente testificar da nossa vida, a gente testificar, né, dos nossos sentimentos e saber que quem projetou e quem preparou foi o Pai, porque eu não tenho poder de fazer nada, mas Ele tem poder de fazer tudo, mas só faz quando eu e você deixa Ele fazer. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Jó 42, quando Deus ali ele concede a Jó tudo em dobro, é porque Jó ele passou no teste. Jó ali, ele passou ali no seu pior momento, mas ele passou ali sabendo que tinha um que estava olhando ele, que tinha um que estava preparando. Ali para Jó, se ele morresse, louvado seja Deus, ele ia morrer feliz porque ele sabia, aleluia, Jesus
Para quem ele estava se humilhando? Nessa manhã, faça uma reflexão entre você e Deus, né? Se estiver precisando de fazer alguma coisa para se humilhar, faça isso. Se você está se sentindo, louvado seja Deus, deste momento tão distante do Pai, faça uma oração entre você e Ele. Muitas vezes eu converso aqui, se alguém passar da rua, acha que eu estou conversando com alguém, tem alguém dentro da minha casa, que eu fico no meu quintal, meu muro aqui é muito grande, eu fico conversando como se Deus estivesse do meu lado. É uma mania linda que eu adquiri com o Pai. É tão gostoso, é tão gostoso, eu sinto uma alegria tão grande, eu sinto uma proteção que o homem não pode me dar. Eu sinto uma alegria que o homem também não pode me dar. E quando você é preparada por Deus para viver esse tempo, esse momento, você passa por muita dificuldade. Você enfrenta muitas coisas. É um desafio servir a Deus. Mas Ele quer que a gente sirva a Ele com amor, com gratidão, com sinceridade. Eu não sei se você que ouviu essa palavra está afastada do Senhor, está assim, aleluia, Jesus, precisando fazer uma aliança nova com o Pai. Faça isso. Dobra os seus joelhos aonde você está. Relata como você está diante do Senhor. E Deus, ele vai te ouvir, amado. Aleluia. Deus ele vai te ouvir, porque eu tenho certeza que Deus ele está com saudade de ouvir as suas humilhações perante Ele, aleluia, porque muitas vezes é fácil eu me humilhar diante do homem, diante da minha vizinha, diante do pastor, mas é mais difícil se humilhar diante do Senhor, mas é tão gostoso porque você sente a mão dele, né? Se você está sem força de buscar o Senhor, se humilhe, que ele envia do céu um exército para te ajudar. Se você está sem força nesta manhã, aleluia, Jesus, de louvar Ele, insista e persista nas suas orações e nas suas humilhações. A oração que Deus mais sagrada é quando Ele vê que vem a humilhação de dentro do nosso coração. Não temos mais tempo de esperar. Amanhã eu vou ver se eu me levanto. A ordem de Deus é para ser agora. Lá, Suricataia. Deus quer que eu e você venha se levantar. É agora, porque é agora que Ele está falando na palavra. É agora que Ele está falando que quando Jó ali se humilhou de verdade, Ele ouviu. Ele mandou ainda um socorro espiritual, mas a pessoa não foi ali fazer o que Deus ele mandou. E Deus ele se irou. Aleluia. As pessoas acham que Deus não se ira sim. Porque muitas vezes tem pessoas que fingem que está com aliança com Deus, mas Deus conhece, aleluia. Esses três amigos, eles achavam que enganar Deus. Não fizeram totalmente o que Deus ele mandou. Mas Deus ele conhece. Deus ele conhece, Deus ainda dá uma chance. Deus ele está dando uma chance da nossa vida nessa manhã. Se humilhe, é tão lindo, aleluia. Porque quando você se humilha, você está limpando tudo o que está dentro de você, aleluia. E se você está passando no médico, no psiquiatra, seja como for, você vai ver uma diferença quando você deixa, aleluia, a mão de Deus guiar você, a mão de Deus guiar a sua vida, a mão de Deus guiar o seu casamento, a mão de Deus guiar a sua família, aleluia. Esse Deus, ele é maravilhoso. Faça uma aliança com o Senhor, você e Deus. Volte para os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor que eu falo é voltar, aleluia, Jesus, até a aliança com Deus. Se a aliança está machucada, se sua aliança com Deus, aleluia, está fraca, então peça para Ele fortalecimento, aleluia, porque é isso que Ele faz. Ele fortalece a nossa vida. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E tem muitas pessoas, aleluia, que o seu amor por Deus está tão pouco, está empurrando com a barriga. E é isso que Deus ele não se agrada. Deus ele gosta de sinceridade. Olha, Deus, hoje eu não estou bem. Eu te chamo, Pai, para que o Senhor venha trabalhar sobre a minha vida. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que dar risada, eu dou risada. Se tiver que louvar alto, eu louvo. Porque eu estou me apresentando àquele que tem o poder de fazer tudo por mim, de fazer um impossível acontecer sobre a minha vida. E ele também faz
impossível acontecer na tua vida. Faça uma aliança com Deus. Volte a ser, louvado seja Deus, aquela mulher espiritual, aquela mulher que sabe o Deus que ela está servindo. Aleluia, Jesus, porque não é fácil servir a Deus. Aleluia. É como eu falei, é cada experiência que você acha que não vai vencer, mas no final você vê a mão de Deus sempre, sempre, sempre junto com você. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou estar orando ao Senhor por esta palavra, vou estar orando ao Senhor pela tua vida. Aleluia, Jesus, que o Senhor venha, aleluia, fortalecer a tua vida espiritual principalmente, e que seus ouvidos ele possa estar, louvado seja Deus, sensível à voz do Pai. Amém? Pai amado, Pai querido, diante de Ti, Pai amado, eu entro mais uma vez neste momento, Pai, para agradecer, Pai, por este momento tão especial, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar, Deus amado Santo, na vida de cada uma, meu Pai, que essa palavra, Pai amado, Pai querido, venha, Pai amado, aleluia, entrar e penetrar sobre os corações, Pai, que as tuas filhas, Pai amado, Pai querido, elas venham entender, Pai amado, Pai querido, aleluia, que tem um Deus, Pai amado, que tem o poder de fazer, Pai amado, sobrenatural, mas para isso a gente temos que confiar e deixar o Senhor fazer, meu Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, quantas mulheres estão sofrendo, quantas mulheres estão prostradas, Pai, estão sendo humilhadas, Pai, aleluia. Eita, Senhor, e acha, Pai amado, Pai querido, Deirabandarasuricatai, que é o Senhor que está permitindo. Ai, caracica, ai, ai, Deus, você venha trabalhar, meu Pai. Oh, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor. O Senhor venha trabalhar, Senhor, na alma, Jesus. O Senhor venha colocar, meu Deus, o verdadeiro amor, que o verdadeiro amor, Senhor amado, é contigo, Senhor, e para ti, Pai. O Senhor venha, Senhor amado, trabalhar, Senhor, dessas vidas. O Senhor venha abençoar cada uma, meu Pai, e cada uma venha ter, Pai amado, o final de ano abençoada por ti, Senhor, aleluia. Que a paz espiritual, Senhor, venha entrar e penetrar sobre essas vidas, sobre essas mentes, sobre essas almas e sobre essas famílias, Pai. E é assim que eu te agradeço e agradeço o teu santo nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amadas, a vida de cada uma de vocês.